Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. Quem me acompanha aqui no canal já deve ter ouvido eu falar por diversas vezes que eu não sou costureira, não entendo de costura, tenho muita dificuldade inclusive, mas de vez em quando eu gosto de me aventurar fazendo uma coisinha e outra. Mesmo porque, apesar de eu não saber costurar, eu tenho uma máquina de costura. Então, às vezes, me dá vontade de fazer alguma coisinha, conforme foi o caso dessa necessaire aqui. No ano passado, em 2022, eu comprei pela internet um painel da Fuxico e Fricote. No caso, esse aqui é da coleção Escola de Magia. Eu não sei se vocês ainda vão encontrar esse modelinho aqui da Escola de Magia, mas eu sei que tem outros, tem de bonequinha, enfim, tem outros temas, todos eles são super fofos. E como eu ia dizendo, eu comprei no ano passado. Aí, o que aconteceu? Logo em seguida, eu fiz uma cirurgia, né, nas pernas, e aí eu não pude ficar sentada por um tempo, depois eu não podia permanecer muito tempo sentada, enfim, estava me recuperando, né, foi uma cirurgia longa, e foi um pós-operatório também muito longo, então eu acabei não mexendo nisso aqui, só vim mexer agora nesse ano de 2023. E quando eu resolvi pegar essa necessaire para fazer, eu não tinha a intenção de gravar nenhum vídeo. Tanto que eu já cortei o painel e depois que eu havia cortado aqui essa necessaire, eu cortei o tecido principal, cortei a manta e cortei o forro. E aí eu fiz algumas costuras e depois eu resolvi pegar minha máquina e começar a gravar. Por quê? Porque como eu comprei outros painéis, eu pensei assim, seria mais fácil eu gravar, porque caso eu resolva fazer os outros, eu já tenho um vídeo, né, onde eu tô filmando o que eu tô fazendo, porque pode ser que depois, quando eu for fazer o outro, eu não lembre o que eu fiz. E aí eu comecei a gravar, né, nesse sentido, e também pensei no seguinte, não é uma videoaula, tá? Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, eu não entendo nada de costura, não sou costureira, mas eu falei assim, pensei, né, eu gravo, fica como uma receita para mim, e publico no canal porque ele fica servindo de dica, né? Caso alguém tenha interesse, queira fazer. Então, por esse motivo, eu segui gravando e agora vou preparar o vídeo, né? Vou editar para compartilhar com vocês aqui no canal da Isa Doll, ok? Então, gente, como foi tudo assim, de repente, não foi nada programado, quando vocês vão ver, né, quando eu começo a mostrar como eu fiz, eu já começo com a necessaire cortada e costurada, né, costurando o tecido principal, costurada o tecido principal, a manta e o forro. E aí, a partir daí, eu vou fazendo, né, vou mostrando como que eu fiz para costurar o zíper, como que eu fiz para costurar a lateral, tanto as laterais, né, tanto desse lado do outro, como que eu coloquei essa alcinha aqui, enfim. Então, como eu ia dizendo para vocês, eu não tenho, né, o tecido, o painel inteiro, porque eu já cortei, né? E assim, ele veio com essa necessaire aqui, que também eu não passo a medida, tá? No vídeo, eu só mostro mesmo como é que eu tô fazendo para fechar a necessaire. E o painel vem com essa necessaire nesse tamanho, vem com mais duas ou uma necessaire box, assim, também num tamanho menor, e vem também com outras nesse modelo aqui, tá?
esse modelinho assim. Tem uma trapézio. E essas aqui eu não gravei, tá? Me arrependi amargamente. Poderia ter gravado também, porque a gente fecha de uma outra forma. Mas como eu disse pra vocês, eu comprei outros tecidos e quem sabe, né? Eu de repente faça ele mais elaborado, né? Mostrando aqui no canal. Não sei quando, porque costura é uma coisa que eu admiro muito, acho muito bonito quem sabe fazer. Gostaria de ter prática, mas não tenho, porque também não faço e a gente só pode ter prática naquilo que a gente faz, né? Então, assim, de vez em quando me dá vontade de costurar, eu vou e faço. Então, por isso que eu não sei quando que eu vou fazer os outros. Mas quando eu for fazer, eu vou ver se eu gravo, porque fica também, né, como uma receita para mim, conforme eu já disse para vocês, ok? Bom, pessoal, então agora vamos ver como eu fiz esse processo para confeccionar essa necessaire, ok? Eu já costurei o meu painel de necessaire na minha manta acrílica, conforme vocês podem ver aqui. E eu fiz a costura da seguinte forma: na máquina de costura, eu costurei toda a volta da peça, tá? E também fiz aqui uma costura para contornar esse lado aqui, esse aqui e também aqui o cabo da vassoura, tá? Fiz essa costura de contorno para que esse desenho fique em alto relevo. Poderia continuar fazendo esse contorno por todo o desenho, mas eu optei em fazer apenas desta forma, ok? E a costura eu fiz da seguinte forma: eu costurei todo esse retângulo, depois o quadrado, e assim eu fui seguindo, tá? Fui fazendo a costura assim, tá? Por uma opção minha, ok? Fui fazendo assim. Aí, vocês podem observar que aqui, ó, na parte de cima, aqui na parte de cima, tem esse pontilhado, tá vendo? Esse pontilhado, ele segue por toda a peça. Porém, desse lado aqui, não tenho mais, por quê? Porque eu já recortei. Então, nós vamos fazer assim, olha. Onde nós temos todo esse pontilhado, nós vamos recortar em cima desse pontilhado, assim, ó. Desta forma aqui, ó. Ok? Vamos fazendo isso por toda a nossa peça. Eu já recortei todo o pontilhado que estava em volta da minha peça, conforme vocês podem ver. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um tecido aqui aberto. Esse tecido, ele vai ser o nosso forro. Então, nós vamos fazer assim, olha. Nós vamos dobrar ele ao meio. Colocar ele assim dobrado. Vou pegar aqui a minha necessaire e também vou dobrar ela ao meio. Então, aqui, olha, eu faço desta forma. Juntando aqui, pontinha com pontinha. Coloco ela aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos medir aqui, ó, nessa parte de baixo, 1 centímetro. Então, eu venho aqui, ó, e meço 1 centímetro. Vou marcar aqui.
Aqui eu tenho 1 centímetro. E eu vou fazer assim, olha. Vou traçar uma reta aqui com 1 centímetro, tá? Então, eu venho aqui, ó, e traço a minha reta. Desta forma. Fiz essa marcação aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, tá? Aí, aqui, eu posso continuar marcando, sendo que agora eu vou marcar assim, ó, aqui, ó, onde eu tenho a peça, tá? Vou marcar por toda a volta. Agora que eu já contornei toda a volta da minha peça, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a nécessaire e agora nós vamos cortar, tá? Toda a volta onde nós marcamos, ok? Eu já cortei toda a volta do meu forro. E aqui, onde nós medimos 1 centímetro, aqui eu vou cortar da seguinte forma. Como o tecido, ele é dobrado aqui embaixo, eu vou abrir aqui, ó. Vou cortar assim, ok? Então, eu vou seguir aqui fazendo esse corte até o final. Eu vou utilizar esse zíper de 45 centímetros que eu tenho. Esse zíper, ele é maior do que esse comprimento aqui, olha. Vou mostrar pra vocês, olha. Ele ultrapassa. Peraí, deixa eu colocar aqui. Olha só, ele é bem maior, tá vendo? A gente deve sempre utilizar um fecho maior. Não precisava ser de 45. Poderia ser um de 40, tá? Então, nós vamos fazer assim, olha. Vamos abrir aqui. Eu vou cortar aqui essa pontinha. Nós vamos fazer assim. Vamos abrir o zíper. Aí, nós vamos fazer assim, vamos virar aqui. Essa parte aqui é a parte lisa, tá? Aqui é a parte onde eu tenho aquela parte onde o fecho vai correr. Então, eu venho aqui, olha, com esse lado pra baixo aqui. Vou posicionar ele aqui. E já venho aqui, ó, para eu não me perder, e já posiciono também essa parte aqui nesse lado aqui. Aí, olha, a parte onde o fecho vai percorrer, ela vai ficar para baixo, e eu vou colocar essa parte aqui, ó. Deixando um espaço aqui, ali também eu vou deixar um espaço, tá? E aqui nas outras extremidades também vai sobrar um espaço. Então, isso aqui é muito importante pra gente que não tem prática em costura, saber posicionar isso aqui certinho. Porque se a gente não colocar isso aqui certinho, vai ficar tudo errado depois, tá? Então, peraí, deixa eu posicionar esse aqui também, tá? Isso aqui não quer ficar, peraí, assim. Então, essa parte aqui eu reservo, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o forro, lembra que nós cortamos o forro deixando na parte de baixo 1 centímetro?
que eu marquei aqui, ó, essa parte que nós deixamos com 1 centímetro, ela vai ficar aqui, ó, nessa parte da necessaire, tá? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos posicionar tanto de um lado quanto do outro. Então, aqui, ó, eu só vou colocar aqui para vocês verem, tá? Então, vai ficar assim, ó, a necessaire, o zíper costurado nessa parte aqui e o forro, tá? Vamos costurar aqui. E vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Tenho a necessaire aqui. Primeiro, eu vou costurar o zíper aqui. Depois, eu vou costurar o forro aqui juntinho, dessa forma aqui, tá? Lembrando que aquela parte com 1 centímetro, nós vamos deixar aqui para esse lado aqui. E isso aqui a gente não costura, por enquanto, ok? Então, eu vou para a máquina fazer essas minhas costuras e já volto. Bom, pessoal, eu já finalizei as minhas costuras laterais, a costura onde eu prendi o zíper e o forro, tá? Então, aqui também, tá? Já tá toda costuradinha. Depois, o que que eu fiz? Eu dei uma conferida aqui para ver se o forro estava na medida da necessaire. Então, teve alguns lados que a medida ficou sobrando. Pouca coisa, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Alguns pedacinhos assim. Então, o que que eu fiz? Eu vim com a tesoura e cortei esses pedacinhos que estavam a mais, ok? Agora, nós vamos fazer assim, olha. Nós vamos virar aqui. Tudo que eu fizer deste lado, eu vou fazer também do outro lado. Então, a gente vira aqui assim, desta forma. E aí, nós vamos fazer assim, olha, nós vamos puxar aqui o forro, tá? Vamos puxar ele aqui assim. Espera aí que aqui é um pedacinho. Ó, vamos fazer assim, tá? Marcar ele. E aí, nós vamos vir aqui, marcar ele bem. Vamos vir aqui do outro lado e também marcar aqui, ó, tá? Vai fazendo assim, vai marcando. Se quiser, pode passar ferro, tá? Pra bater aqui, ó, porque como tem a manta, ele fica bem grossinho. E aí, feito isso num lado e no outro, agora a gente vai fazer uma costura aqui, ó, em toda essa lateral, tá? Vou fazer isso desse lado e vou fazer aqui também do outro lado. Lembrando que a gente tem que puxar bem aqui o forro, tá? E vamos marcar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, espera aí. Olha, aqui, ó, a gente vira assim, ó, e vai marcando, tá? Como eu disse, se quiser, pode passar ferro aqui, pra bater bem essa parte aqui onde nós vamos costurar, ok? E aí, depois, então, a costura, ela será feita aqui, ó, do lado direito, tá? Vamos fazer uma costura aqui, por toda esta lateral e também do outro lado. Vou fazer a minha costura e já volto. Eu já finalizei a minha costura nessa lateral e também a costura dessa outra lateral aqui. Agora, eu fiz o seguinte. Aqui, quando eu cortei o painel, eu fiquei com esse retângulo aqui. Então, eu vou utilizar ele para fazer a alcinha da minha peça. Então, eu pego esse retângulo, dobro ele aqui ao meio. Querendo, pode passar ao ferro para ficar marcado conforme o meu está, tá vendo? Dobrei ele ao meio, eu venho aqui, olha, abro ele. E agora eu vou dobrar assim, ó, até o meio. E aqui também até o meio. Fecho esses lados aqui, esses dois lados.
E como eu passei o meu no ferro, ele tá bem marcadinho, conforme vocês podem ver, ok? Agora eu vou para a máquina, vou passar uma costura nessa lateral e nessa outra lateral aqui. Vou fazer isso e já volto. Eu já passei uma costura aqui e aqui na parte de baixo. Agora eu faço assim, ponta com ponta, venho aqui e corto aqui no meio. Um lado eu vou usar do lado de cá e o outro lado eu vou usar desse outro lado aqui. Como? Fazendo assim, dobrando e vou passar uma costura na parte do fecho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ok? Então aqui, olha, agora é a parte mais que eu acho mais chata, que é a parte para colocar o fecho. Conforme vocês podem ver, eu já coloquei o meu fecho aqui, porque como eu não sou costureira, não tenho muita prática, aliás, não tenho prática nenhuma, tá? Então, eu já coloquei aqui o meu para facilitar, porque senão o meu vídeo vai ficar muito longo, eu tentando colocar aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês como é que eu fiz. Olha só, essa parte aqui, olha, eu fiz um picotezinho aqui, ó, dei uma cortadinha aqui, tá? Nessa pontinha. E aqui eu deixei normal. Aí, eu vim com o cursor, coloquei primeiro desse lado um pedacinho e depois eu vim e coloquei assim, ó, tirando essa parte aqui para poder facilitar. Mesmo assim, pra mim que não tenho experiência, demora, tá? Então, assim, tem que ter paciência mesmo, ok? Aí, olha, outro detalhe. Precisa estar ponta com ponta aqui, ó, dos dois lados certinho, para que o zíper não fique torto. Por isso, eu coloquei esses dois prendedores aqui, esse aqui e esse aqui, tá? Pra poder facilitar isso aqui pra mim, ok? Então, agora nós vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar ele aqui no meio, porque nós vamos desvirar. Virar ele aqui pelo lado do avesso. Assim, ó. Passando aqui com cuidado. Vou até soltar aqui para facilitar um pouco mais. Vamos pegar essas abinhas aqui, que nós cortamos e costuramos, eu vou utilizar uma de cada lado. Então, eu dobro ela aqui assim ao meio, tá? Coloco ponta com ponta aqui, venho aqui, olha, onde eu tenho o zíper, e passo uma costura à máquina aqui. Faço a mesma coisa desse outro lado. Eu fecho aqui, venho aqui, aí depois que eu fizer esse aqui, eu vou fechar o meu zíper aqui, venho aqui, ó, e costuro aqui, ok? Eu já costurei a minha alcinha, tanto desse lado, como também do outro lado. E agora nós vamos fazer assim, olha. Nós vamos separar aqui da seguinte forma. Essa parte é a parte da manta e essa parte é a parte do forro. Então, vamos deixar reservado a parte da manta. Vamos pegar aqui essa parte do forro. Vou juntar aqui ponta com ponta. Unir desta forma, ok? Ponta com ponta. Vamos fazer uma costura na máquina até aqui. E vamos fazer uma outra costura até aqui. Deixando essa abertura aqui para depois a gente virar a nossa peça, ok? Eu já costurei o meu forro aqui, olha, até aqui. E depois eu vim com uma costura até aqui. Deixando essa parte aqui, que dá uns 7 centímetros sem costura, ok? Aí, o que que eu fiz?
Fui lá no ferro e bati essa costura aqui, assim, marquei bem. Nós vamos separar aqui, olha, essa parte é a manta, essa parte é o forro. Agora nós vamos fazer assim, olha, manta com o tecido principal, eu fecho aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Tecido principal com tecido principal, ok? Aí, ó, feito isso, ó, vai ficar assim, tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó, onde eu tenho o meu forro, abro aqui e abro aqui em cima também. Vou ajeitando ele aqui, ajeitando aqui também, para unir aqui ponta com ponta do forro, aqui o tecido com manta e aqui o tecido com manta, desta forma aqui, tá vendo? Aí, olha, aqui eu abri, né, bati aqui, passei o ferro aqui pra deixar bem marcadinho. E vamos fazer assim, ó, vamos prender. Para que o meu trabalho fique bem certinho, como vocês podem ver, eu prendi, tá, todos os cantinhos, porque é importante que a gente faça isso aqui, ó, ponta com ponta, tá? Então, por isso, eu prendi desta forma. Não tem problema que nesse momento tenha algum pedacinho aqui assim, ó, sobrando. Depois a gente vai acertar, ok? Agora eu vou pra máquina fazer o seguinte. Aqui, olha, como eu disse, é importante ter ponta com ponta certinho aqui, ó, tá vendo? Aqui o meu forro, ele tá sobrando, não tem problema, depois eu vou acertar isso aqui. Então, agora eu vou para a máquina fazer a seguinte costura. Eu vou costurar assim, olha. Onde começa aqui o meu zíper, venho costurando aqui até aqui, tá? Então, eu vou fazer essa costura aqui na máquina, desse lado e do outro lado também. Costurando tudo. Parte da manta, né? As duas mantas e aqui as duas partes do forro também, ó. Um forro aqui e outro aqui. Então, eu acerto aqui, ó. E vou passar essa costura aqui, tá? Desse lado e do outro lado a mesma coisa. Aqui eu tenho, olha. Aqui eu tenho a manta. Aqui também é a manta. Aqui é o zíper. Aqui é um forro e aqui é o outro forro. Então, eu fecho aqui assim. E costuro daqui até aqui. Só esse pedacinho aqui, tá? Eu já fiz a minha costura aqui apenas na parte do zíper, pegando todas as partes, os dois forros e aqui as duas mantas. Tanto de um lado, como também do outro lado, olha. A costura começou aqui até aqui, ok? Agora, o que que nós vamos fazer? Agora, eu já posso vir aqui e cortar, acertando aqui a parte do meu zíper. Também vou fazer o seguinte, eu vou acertar todas as pontas que estão sobrando, como por exemplo essa aqui, ó, tá vendo? Sobrou aqui. Então, eu vou segurar aqui certinho, marcar. E venho aqui com a tesoura e vou acertando todas essas pontinhas que estão sobrando. Por toda a volta onde eu tiver pontinha sobrando, ok? Feito isso, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma costura apenas nessa parte aqui de cima, desse lado e desse lado,
separando da seguinte forma. Eu vou costurar manta com manta, aí eu vou fazer a costura aqui, ó, onde eu terminei, eu costuro aqui, manta com manta. Venho aqui desse lado, faço a mesma coisa, vou costurar manta com manta, tá? Assim. Depois, eu venho aqui e costuro forro com forro. Aqui eu tenho um forro, aqui eu tenho outro. Venho aqui e costuro. Depois, eu venho aqui e costuro forro, ó, forro com forro, tá? Venho aqui e faço essa costura. Então, na realidade, eu vou fazer 4 costuras, começando aqui, ó, onde eu parei, né? Porque eu costurei aqui as 4 juntas e agora eu vou costurar 2 e 2, 2 e 2, totalizando 4 cantinhos separados. Faço uma costura, a segunda costura, a terceira costura e a quarta costura, tanto desse lado como também do outro lado. Vamos fazer a mesma coisa, ok? Então, eu agora vou acertar aqui as pontinhas do meu trabalho, fazer essas costuras e volto para continuar aqui explicando como eu estou fazendo essa nécessaire, ok? Eu já fiz a minha costura aqui no forro, costurando aqui, costurei aqui, forro com forro também, fiz a costura aqui na manta, manta com manta, manta com manta. Do outro lado, a mesma coisa, costurei forro com forro, manta com manta, forro com forro, manta com manta, ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer assim, ó, vamos deixar o forro aqui, reservado, vamos abrir aqui para costurar essas laterais. Então, a gente abre aqui, olha, coloca aqui ponta com ponta, vou prender aqui, e vamos fazer uma costura, ok? Vamos fazer isso em todos os lados. Faço essa costura aqui, aqui também, costurando apenas a parte da manta, manta com manta. Vou prender aqui, só para vocês verem como que a gente vai costurar, tá? Venho aqui, olha, e faço a costura também de manta com manta. Passo a costura aqui. E aqui também vou fechar ponta com ponta e vou fazer essa costura aqui, manta com manta, ok? Depois que eu fizer isso, eu vou fazer a mesma coisa com o forro, tá? Aí eu venho aqui, ó, essa parte já vai estar costurada. Eu venho aqui, vou abrir aqui o meu forro. Abro ele aqui. Ponta com ponta também. Olha, faço assim, ó. Ponta com ponta do forro, ó, ponta com ponta e faço a minha costura, ok? Vou fazer a costura das pontas do forro em todos os lados. Aqui também vou fazer a mesma coisa, vou abrir, vou juntar aqui ponta com ponta, venho aqui, ó, e faço essa costura, tá? Vou fazer isso nos 4 lados. Eu já fiz a minha costura em todas as laterais, aqui onde eu tenho a manta, tá? Então, assim, olha, o fecho está aqui em cima, e eu costurei de cima para baixo, e aqui de cima para baixo, aqui a mesma coisa. Fiz a costura aqui de cima para baixo e aqui também de cima para baixo. Feito isso, eu vim aqui no forro e também fiz a costura de cima para baixo. Aqui, olha, nós temos a parte da abertura.
onde nós deixamos aqueles 7 centímetros para poder desvirar a peça. Então, essa parte do forro, ela tá assim, tá? Aqui a parte de cima, onde tem essa abertura. Eu fiz a costura de cima para baixo. Aqui do outro lado também de cima para baixo. E aqui desse lado também fiz a costura aqui, ó, de cima para baixo. E aqui também de cima para baixo, tá? Pegando como base essa parte aqui da abertura. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos desvirar a nossa peça por essa abertura aqui. Então, a gente vem aqui, olha, e vai puxando aqui, bem devagar, com cuidado, e trazendo a nossa peça aqui, trazendo o lado direito para fora, tá? Vamos fazendo isso por toda a nossa peça, ó. Vamos puxando assim. Aí a gente vai puxando, vai vendo aqui a melhor posição, tá? Até que a peça desvire por completo. Bom, pessoal, e esse aqui é o resultado da minha nécessaire. E ela vai ficar assim toda estruturadinha por conta desta manta. E eu simplesmente adorei. Vai ficar desta forma aqui. Ela ainda tá aberta, só para vocês verem, tá? Ó. Vai ficar assim. E aqui dessa forma. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte do forro. Então, olha, a gente ajeita aqui. Olha só que gracinha que fica, gente, com esse tipo de forro. Aqui, olha, está aberto, porque foi a parte onde nós passamos o trabalho. Trouxemos ele do avesso para o direito. Então, o que eu faço aqui? Eu trago ele aqui para fora, acerto aqui, ó. Eu já passei uma costura aqui na máquina. Pode ser uma costura na mão também, mas eu preferi fazer na máquina, tá? E aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, esse forrinho aqui. Olha que gracinha. Ficou muito fofo, né? E aí, olha, ele vai ficar dessa forma. Ó, vamos fechar aqui. Olha que gracinha que ficou, gente. Eu simplesmente adorei. Como eu disse para vocês, eu não tenho experiência, eu não sou costureira, não sei costurar, não tenho experiência com costura. E assim, eu gostei bastante de fazer esse trabalho. Ele dá um pouco de trabalho, mas o resultado é muito legal. Então, assim, consegui fazer. Então, como eu consegui fazer, eu acredito, caso você queira também fazer, se você encontrar esse painel ou qualquer outro painel, eu acho legal esse painel porque ele já vem assim, todo marcadinho, para quem não tem experiência para fazer, dá para fazer, né? Vocês viram que eu consegui aqui. Pode não ter ficado assim excelente, porque não tenho prática de costura, não sei costurar, mas eu simplesmente amei esse resultado. Achei que ficou muito legal, super fofo. Olha, ficou muito bonitinha, gente. Eu amei. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!